Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Em clima de carnaval, o Bom Retiro, tradicional bairro judaico de São Paulo, recebeu no pré-carnaval o Bloco Klezmer. Este encontro, celebrado desta vez pelo seu terceiro ano consecutivo, homenageou grandes figuras que marcaram este bairro, como o barbeiro, como o açougueiro, enfim, figuras únicas que marcaram a história do Bom Retiro e foram ilustradas, trazendo para a rua, junto ao carnaval, muita diversão. O bloco traz músicos klezmer, que ao longo do ano se reúnem na Casa do Povo e se apresentam também no restaurante Xoxana, mas em clima de carnaval, com muita purpurina, mais famílias reunidas para celebrar este encontro entre culturas, que é o que o Bom Retiro consegue promover. Uma amálgama entre o que existe da cultura deste bairro, da cultura judaica e do futuro que todos nós construímos juntos em tom de carnaval. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Produção especial do programa Shalom Brasil sobre o cantor Mati Caspi. Sessão solene em memória às vítimas do Holocausto na Lesp. O pré-lançamento do livro Eles se Amaram em Auschwitz. O Tu B'Shvat 5786 na Hebraica. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta já já. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sou eu, Uri. Eu tô aqui na sinagoga. Gostaria de reportar uma mala suspeita. Tu B'Shvat é tempo de plantar esperança e renovação. Então, o Keren Kayemet Le'Israel Brasil e a Hebraica se reuniram para uma ação de plantio muito significativa no clube. A Hebraica celebrou o Tu B'Shvat, data do calendário judaico ligada ao Ano Novo das Árvores e à conexão entre tradição, natureza e educação. Ao promover esse encontro, a instituição reforça seu compromisso em levar adiante a herança judaica. Ao longo dos anos, a Hebraica consolidou um espaço onde cultura e identidade são transmitidos de forma contínua, mantendo vivas as raízes que atravessam o tempo.
É histórico, né? A gente tem na nossa história do cultivo das árvores e é um exemplo para toda a nossa comunidade de tudo que a gente pensa com relação à natureza, o respeito à natureza, a melhora dos nossos espaços. Então, todo ano a gente faz o evento aqui, onde as crianças vêm, plantam as árvores, depois nós temos uma mesa de frutas para todos os sócios, os convidados. Esse continua sendo o nosso objetivo, né? Que a gente sempre fala, é um pedacinho de Israel aqui no Brasil. Eu acho que o Tu B'Shvat é uma tradição milenar e judaica que super se casa com o momento que a gente vive, onde preservar o planeta, o verde, as árvores se tornou palavra de ordem no planeta, né? Então é tradição e ao mesmo tempo presente, né? Aqui na Hebraica, hoje a gente estava fazendo a conta, é o nosso 32º Tu B'Shvat. Celebrado no calendário judaico como a Festa das Árvores, Tu B'Shvat marca a estação em que as primeiras árvores a florescer na terra de Israel despertam de seu sono invernal e iniciam um novo ciclo de frutificação. É uma lembrança de que a natureza se renova em ciclos e de que cuidar do que cresce também é o valor transmitido. Esse evento que a Hebraica faz anualmente é maravilhoso, principalmente para as crianças. Aliás, nós tivemos aí dezenas de crianças mexendo na terra, plantando a árvore, ou seja, maravilhosa atitude e temos que continuar com isso geração a geração. E Tu B'Shvat, na verdade, é uma festa cívica, uma festa alegre, mas é uma festa bíblica, onde nós comemos os 7 frutos bíblicos. E não só isso, por quê? Porque isso vem da terra. Eu acho muito importante comemorar Tu B'Shvat, porque é um evento, né, para mostrar a importância das árvores. Então, que bom que o clube faz esse evento anualmente, as crianças estão aprendendo isso, estão vendo a importância e, né, você vê que é um evento que está acontecendo, tem bastante gente, então é importante fazer isso. Acho que o judaísmo ele é composto de vivência histórica, que é muito importante. A Hebraica é um complemento da casa das pessoas, da comunidade, que você acaba encontrando muitos amigos, assim, filhos, hoje netos de amigos. Manter costumes como esse é formar consciência. Quando as crianças participam, a herança cultural ganha futuro e valores como respeito e responsabilidade. Deixam de ser discurso para virar experiência. Assim, a comunidade se fortalece e ajuda a construir uma sociedade mais conectada às suas raízes. Eu acho que as árvores são importantes porque elas dão folha, as folhas dão ar pra gente, as árvores elas fazem a gente respirar. E eu acho importante que a árvore também é vida. Eu acho porque a árvore é boa, porque cresce fruta, fazer a vida. A árvore da flor é linda. As árvores produzem oxigênio e também algumas dão frutos. Plantar árvores é vida. Cuidar do que cresce, na terra e nas pessoas, é uma escolha que atravessa gerações. E quando esse legado é vivido desde cedo, ele se mantém vivo e inspira o futuro. É mais um lançamento de livro. E agora, honrando a memória das vítimas do Holocausto, confira como foi o lançamento do livro Eles Se Amaram em Auschwitz, na Hebraica. Na Hebraica em São Paulo, o lançamento de Eles Se Amaram em Auschwitz não era só um livro, era a memória sendo passada adiante. Em parceria com o Memorial do Holocausto, a Hebraica abriu espaço para uma história real que atravessa gerações, num encontro de escuta e consciência. Uma história de um casal que se conheceu em Auschwitz, sobreviventes que inspiram, que trazem luz, que trazem tantas lições tão bonitas para a nossa juventude hoje. O que a gente quer sempre é trazer cultura, é o pilar da nossa religião, a cultura, o ensinamento, a educação. Então, todo livro que é lançado a gente tenta trazer para cá também o autor, fazer uma noite de autógrafos. E aqui está contando um pouco do que se passou em Auschwitz, né?
são de uma família, uma história real, então para a gente é super importante também prestigiar. A autora Karen Blankfeld é jornalista, mas ela também escreve a partir de algo muito íntimo. Ela é neta de 4 sobreviventes do Holocausto e conta que cada avô carrega uma história de perdas e recomeços. Foi nessa caminhada pessoal que o jornalismo encontrou a pauta investigando refugiados do pós-guerra. Ela conheceu Davi Wisnia em Nova York. Ele já tinha uma história impressionante de sobrevivência, até revelar outra. Dentro de Auschwitz, ele viveu um amor proibido com Zip. Karen entendeu na hora que aquilo não cabia numa matéria, precisava virar um livro. Estava procurando refugiados que chegaram nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, que era uma época muito difícil de entrar no país. E me apresentaram para o Davi. O Davi foi um prisioneiro em Auschwitz e conseguiu sobreviver, e na Marcha da Morte ele conseguiu escapar. Ele achou um grupo de soldados americanos que falaram: agora você é um de nós. E eles adotaram ele, deram uniforme de soldado americano, armaram ele. Mas aí ele me contou da mulher que ele se apaixonou quando ele estava lá. E eu pensei assim, mas como assim? Em Auschwitz não dava, homem e mulher era separado, não tinha isso. E ela era uma prisioneira especial. Ela fazia gráficas para os nazistas. Então, com isso, ela podia se comover e ir para lugares diferentes no campo. E o livro não traz fantasia. Ele mostra o que a guerra deixa para depois. Separações, silêncios, caminhos que não se cruzam mais. Eles seguiram a vida sem saber se um dia se veriam de novo. Mas décadas depois, o reencontro acontece. E aí a história muda de lugar dentro da gente, porque fica claro que aquele amor em Auschwitz não era um romance no sentido comum, era abrigo, era um jeito de dizer eu te vejo quando o mundo inteiro dizia ao contrário. Um amor pequeno no gesto, enorme no significado. E que, mesmo atravessado pela tragédia, prova que o amor também pode ser uma forma de sobreviver. Eles se viram pela primeira vez na sauna, rodeados por pilhas de roupas. O ar estava denso e quente, e os dois se encontravam em um dos poucos lugares que proviam calor durante o inclemente inverno polonês. Lá os trabalhadores afundavam trajes e caldeirões ferventes e observaram a fumaça subir ao lado de fora da janela. Lá, rodeados de trapos gastos e sujos, um menino e uma menina se conheceram. A seguir, especial do Shalom Brasil sobre Matti Caspi. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos às 19 horas. Esperamos por você! Influenciado pela música clássica, música latina, até mesmo música brasileira e jazz, Matti Caspi foi um dos grandes nomes da música israelense que infelizmente nos deixou este ano. Confira agora uma produção especial do Shalom Brasil sobre a sua história e seu impacto.
עוד מעט כמעט אנו גוף אחד את ידך נטעת בידי שלי לעד את לי עד שאני פוחד. Nessa semana, o cantor e compositor israelense Mati Caspi morreu aos 76 anos após uma batalha contra o câncer. Não foi apenas a partida de um artista, foi como se uma parte da trilha sonora do país tivesse ficado em silêncio. Caspi foi celebrado como um dos grandes criadores da música israelense, com uma obra imensa, mais de 1000 canções. Tocava piano de forma ímpar, foi também humorista e o artista israelense mais próximo da música e da cultura brasileira. Ele trouxe brasilidade para Israel. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Caspi nasceu em 30 de novembro de 1949 no kibbutz Hanita, no norte de Israel. E existe uma imagem que resume o tamanho dele. Em 1973, na Guerra de Yom Kippur, no deserto do Sinai, o Mati Caspi, junto de Leonard Cohen, cantando Ariel Sharon, e o general de braços cruzados ouvindo as canções ali cantadas ao lado de oficiais e combatentes. E há um capítulo que, para nós brasileiros, tem um brilho especial. O Brasil na obra de Caspi. Ele fazia traduções e interpretações de músicas populares do Brasil para o hebraico. E isso fez de Caspi um dos artistas mais versáteis que Israel conheceu. Eretz Tropik Yafá, Terra Tropical Bonita em tradução livre, foi o seu primeiro disco com músicas de ritmo brasileiro. A canção Um País Tropical, de Jorge Benjor, ganhou uma versão em hebraico e o show deste disco foi um dos maiores sucessos da história da música israelense. A canção Trem das 11, de Adoniran Barbosa, também foi outro sucesso desse disco. O amor que Israel tem pelo Brasil foi traduzido por meio da música de Mati Caspi. É por isso que a homenagem dele atravessa fronteiras. Ele ajudou Israel a cantar no próprio idioma um pedaço do Brasil. Mati Caspi não foi apenas um artista que se foi, mas uma voz que unia dois países numa mesma canção. E enquanto suas canções tocarem, essa ponte musical entre os dois países continua viva. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. A minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho a minha casa pra olhar. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a notícia mais importante se refere à visita do primeiro-ministro Netanyahu ao presidente Trump nos Estados Unidos. Todos esperavam, ansiosos,
pelo desfecho. Há pouco tempo, os Estados Unidos estavam à beira de um ataque contra o Irã, que provavelmente teria consequências muito graves para Israel. Na visita, basicamente, ficou acordado que os Estados Unidos continuarão negociando com o Irã para impedir que o Irã avance no seu programa de enriquecimento de urânio, que poderia gerar as condições para a produção de um artefato nuclear. Por enquanto, não se está dando a atenção que os israelenses creem que tem que ser dada à questão dos mísseis balísticos e promoção do terrorismo na região através dos aliados do Irã que estiveram envolvidos no 7 de outubro. Por ora, é uma boa notícia para todos que querem vir a Israel e viajar para o exterior. A guerra está descartada, pelo menos pela próxima semana. E essa boa notícia para os viajantes vem acompanhada de mais uma linha de ônibus passa a ligar Tel Aviv ao aeroporto Ben Gurion também aos sábados. Aqui em Israel, normalmente, nos sábados não há transporte público. Desde o pôr do sol com o início do Shabat na sexta-feira até o pôr do sol no sábado, as pessoas que não têm carro têm que andar a pé ou, eventualmente, gastar uma fortuna em táxis. A cidade de Tel Aviv, desde 2019, criou um sistema de transporte que liga Tel Aviv a algumas das cidades da periferia, como Ramat HaSharon e Givatayim, e agora estende esse serviço também ao aeroporto Ben Gurion. Então, quem viaja no sábado ou chega de viagem no sábado, agora tem uma opção relativamente barata para chegar até Tel Aviv. E na faixa de Gaza, por hora, ainda não há nenhum desfecho, não há nenhum avanço em direção a uma nova etapa nas relações entre Israel e os palestinos. Por ora, as forças israelenses continuam controlando 53% da faixa de Gaza, realizando operações pontuais para desmontar operações terroristas, enquanto que os líderes do Hamas têm que decidir quem vai ser o responsável pela organização no futuro. Há uma disputa no exterior entre aqueles que são apoiados pela Turquia e pelo Catar e aqueles que são apoiados por elementos considerados mais moderados, como a Arábia Saudita e o Egito. Não há uma definição ainda em relação às forças de segurança que teriam que substituir as forças armadas do Hamas, e o Hamas, por ora, não deu nenhum sinal de que tenha a intenção de se desarmar. E para finalizar, mais duas notícias. Primeiro, não se esqueçam que o curso Decifrando o Oriente Médio está disponível nas plataformas de ensino. O link vocês podem ver aqui. E para quem se interessa pelos debates sobre o Oriente Médio e antissemitismo, o podcast Levante terá 2 gravações ao vivo no mês de março. A primeira, na segunda-feira, dia 2 de março, no Teatro do Colégio Renascença, onde eu e o Caio Blinder estudamos há 5 décadas, e o segundo, no dia 4 de março, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, no Rio, em Ipanema, no Rio. Então, para os de São Paulo e para os do Rio, esperamos vocês lá. Vamos fazer as gravações ao vivo com público. Vai ser um prazer ver todos vocês nos 2 eventos, ou pelo menos em um deles. Até lá. A seguir, sessão solene na Alesp.
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. O deputado estadual Danilo Campetti promoveu uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para honrar a memória das vítimas do Holocausto e também entregar uma medalha ao cônsul e à vice-cônsul do Estado de Israel em São Paulo. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ALESP, uma sessão solene reuniu autoridades, lideranças comunitárias e representantes de instituições judaicas para marcar um momento histórico, o retorno dos reféns sequestrados em 7 de outubro. O ato transformou dor e memória em posicionamento institucional. A coragem desses deputados precisa ser lembrada e a comunidade judaica, que no mundo inteiro vem sofrendo depois do 7 de outubro com o aumento do antissemitismo, precisa levantar a bandeira de que o Estado de Israel é benéfico para toda a humanidade. Além de ser a espinha dorsal da segurança do povo judeu, ela exporta luz, valores milenares de uma cultura que há milênios vem lutando pela sua sobrevivência. E nessa solenidade, nós celebramos a volta de todos aqueles que foram arrancados de seus lares e ficaram sem ver a luz do sol, sem ver as suas mães, os seus pais, os seus familiares. Então hoje, como eu abri a solenidade, nós agradecemos ao Eterno que nos manteve vivos. O combate ao terrorismo mundial, ele se faz nas trincheiras, ele se faz sim no campo de batalha, fisicamente, mas também existe uma outra guerra que hoje está instalada no mundo, que é a guerra de narrativas, que é a guerra midiática, que infelizmente afeta de maneira muito agressiva o povo judeu. Então, eventos como esse, enaltecendo o direito à defesa do Estado de Israel, eu acho que são muito importantes e devem ser replicados em todo o Brasil, em todo o mundo. Dos brasileiros que moram aqui em São Paulo, de um posicionamento a favor de toda a comunidade judaica, de toda a comunidade israelense, a favor da política que o Estado de Israel implementou no combate à guerra, uma política acertada, uma política de legítima defesa do seu povo, visto que sofreu um atentado, uma tragédia, um atentado terrorista, que vitimou mais de 1.200 pessoas no Estado de Israel e fez mais de 250 reféns. Então hoje a gente celebra a volta desses reféns e também outorga o colar do mérito legislativo, que é a maior honraria aqui da nossa casa. O evento deu voz às instituições judaicas e ao poder público, reafirmando que o que aconteceu não pode ser normalizado nem relativizado. Ao levar o tema para o parlamento, a sessão amplia o debate e reforça o compromisso com a verdade histórica, com a dignidade humana e a democracia. Porque todo mundo tem que lembrar, ninguém pode esquecer as barbaridades que esses assassinos fizeram. Que eles chegaram lá em Auschwitz no dia 25 de setembro de 42 e no dia 26 foram para a câmara de gás. E ela ficava na janela olhando a rua, os alemães apareciam sem avisar, né? Fechavam a rua e qualquer coisinha estranha já matava. O Brasil, como sociedade, compreende as atrocidades do 7 de outubro, da mesma forma que compreende toda a nossa alegria enquanto comunidade judaica na diáspora em poder celebrar o fim desse pesadelo com o retorno dos reféns. Então é muito simbólico, é o mínimo que a comunidade pode fazer, é estar aqui em peso, todas as instituições, para acompanhar esse evento tão importante para todos nós. Um dos momentos centrais da sessão foi a outorga do colar de honra ao mérito legislativo, a mais alta condecoração da Assembleia Legislativa de São Paulo.
A honraria foi entregue ao cônsul de Israel em São Paulo, Rafael Erdrich, e à vice-cônsul Gili William, como reconhecimento institucional por suas contribuições e pela atuação diplomática no Estado. Primeiro, estou personalmente muito agradecido por essa homenagem que a Frente Parlamentar Brasil-Israel aqui na Assembleia Legislativa está fazendo esta noite. Temos que recordar que esta noite é dedicada para lembrar os reféns que já retornaram todos, como era nosso dever. Como o Estado de Israel sempre fez, não deixamos ninguém atrás. I'm very, very excited. For me, it's of course the first time ever to get a medal from a state, and I think it was a very special event. And the people that organized it, Danilo and Gil, are very close friends to Israel, close friends of me, and I'm very, very excited to have this event. And I appreciate them for all the hard work that they are doing, all the French parliamentarians that they are doing for Israel and for the Jewish people all over the world. Em sua fala, Célia Parnes destacou que o retorno dos reféns não apaga a dor, mas reafirma um princípio essencial, a vida humana. Não é negociável. Ao lembrar das vítimas e das famílias marcadas pelo 7 de outubro, ela defendeu a memória como ferramenta de responsabilidade e um compromisso com a verdade, com a educação e com a democracia. A sessão se encerra com um recado que lembrar não é um ato cerimonial, é uma escolha consciente. Uma forma de impedir que a barbárie seja normalizada e de garantir que o futuro não seja construído sobre o esquecimento. Hoje é uma noite importante. No fundo, é uma noite de celebração pela volta dos reféns, mas também é uma noite de solicitação para que a gente peça para essa casa, a Assembleia, sempre olhar com cuidado e com carinho as questões relacionadas à comunidade judaica, ao combate ao antissemitismo e também uma noite de lembrar que nem todos os que voltaram com vida. Hoje é um momento de integração de nós judeus brasileiros que reafirmamos a nossa convicção de que aqui no Brasil nós somos acolhidos, nós somos respeitados. Aqui no Brasil a gente pode dar um exemplo de convivência entre os povos. Então a noite de hoje ela fala mais do que apenas a volta dos reféns. Ela fala também sobre a volta dos reféns, mas fala muito sobre pertencimento nosso aqui no Brasil. Rabino responde. Hoje surgiu a pergunta aqui: qual é o maior segredo da felicidade que o Rebbe de Lubavitch ensinou? O Rebbe de Lubavitch ensinou muitas coisas, mas vou lhe dar uma dica importante que ele diz. O ser humano quer pertencer. Por definição, ele quer fazer parte, ele quer compartilhar. Quando um homem doa, ele se sente bem, se sente feliz. Não importa o que ele dá, se é tempo, se é carinho, se é dinheiro, se é voluntariado, mas quando você faz algo, você entende que a sua alma não é somente voltada para você mesmo. A pessoa sai do egocentrismo para o altruísmo. Ele dedica um tempinho para pensar no outro, seja de qualquer forma que seja. Quando uma pessoa doa, ele se sente muito feliz, porque ele faz uma conexão com outra pessoa. Ele saiu do solitário para ser solidário. E isto traz uma felicidade enorme. Ele sente que tem conexão, tem o social, tem outras pessoas, ele pertence a algo. Ele fez algo positivo pela sociedade, ele contribuiu. Você sabia que a CONIB está completando 77 anos? Desde 1948, a Confederação Israelita do Brasil atua como a principal agência de representação e coordenação política da comunidade judaica brasileira, representando, protegendo e fortalecendo cerca de 120 mil judeus no país. Hoje, sua atuação é mais essencial do que nunca e se organiza em 5 grandes frentes: Advocacy e relações governamentais,
Presente em Brasília e nos estados, a CONIB constrói pontes com autoridades e já ajudou a oficializar a definição de antissemitismo da IRA, Aliança Internacional de Memória do Holocausto, em boa parte do Brasil. Combate ao antissemitismo. Com um time jurídico atuante, a CONIB denuncia, previne e busca justiça. Desde outubro de 2023, mais de 50 casos foram levados às autoridades. Denuncie. combateaoantissemitismo.org.br. Comunicação estratégica. A CONIB coloca a comunidade em evidência na mídia e nas redes, com campanhas como Insisto na Vida, que levou uma mensagem de esperança após os atentados de 7 de outubro. Segurança comunitária. Treinamentos, centros de monitoramento e parcerias com forças públicas garantem mais proteção às comunidades judaicas em todo o Brasil. Missões para Israel. Jornalistas, juízes e políticos visitam Israel com a CONIB para conhecer de perto a realidade e fortalecer laços de solidariedade e verdade. A CONIB representa todos nós. Siga, compartilhe, participe. Procure por @CONIBOficial no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Am Israel High. A seguir, fontes. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Super bom dia. Tudo que fazemos, devemos fazer da forma mais completa. Assim a gente encontra, quando a gente vai fazer Kiddush, santificar o dia do Shabbat, devemos preencher nosso copo ao máximo. De repente, tem uma coisa no judaísmo que a gente aparentemente faz pela metade. Tem uma doação especial anualmente que o povo de Israel fazia 1 meio shekel. Isso era no mês
de Adar, lemos uma leitura especial sobre o meio shekel. Por que uma leitura sobre uma doação que era de meio shekel? Ensinam nossos sábios que cada um de nós deve saber que a gente deve participar em tudo que é de bom, construir ou participar do Beit HaMikdash, do templo. Essa doação era anualmente para manter os korbanot, as oferendas, tudo aquilo que o templo precisava. Porém, você que está doando e participando, você não é completo sem as outras pessoas. E por isso, você só é meio shekel. Devemos nos lembrar que estamos completos sempre ao lado de outra pessoa. Um super bom dia e até mais. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando começa o mês de Adar, se aumenta a alegria. Nos encontramos agora no mês judaico de Adar, em que celebramos a festa de Purim. Porém, esse não é o único motivo que torna Adar especial, nem o único pelo qual ele é conhecido como um mês de celebração e felicidade. O nome hebraico Adar pode ser separado em duas palavras, Aleph, Dar, que significa o Deus único habita, sinalizando um mês em que Deus está mais próximo de seu povo. O nome também está relacionado com a palavra Adir, que denota força e poder. O Rebbe diz que o termo Adir é usado para referir-se ao povo judeu, o que seria mais apropriado para um mês em que a sorte do povo está em seu auge. A tradição relata que Moshe faleceu em 7 de Adar. O Talmud nos diz que quando o perverso Aman, vilão da história de Purim, quis destruir a nossa nação, ele fez um sorteio para determinar a data mais oportuna. Quando a data caiu em Adar, ele se alegrou. Que mês poderia ser melhor para punir os judeus? Pensou ele. Quando Moshe morreu. Certamente, não havia mais tempo propício. No entanto, ele não sabia que neste mesmo dia Moshe também nasceu, e a força de seu aniversário ajudou a reverter os maus decretos. A alegria rompe barreiras. Traz a força para a pessoa alcançar níveis espirituais e outras metas, às quais jamais chegaria com tristeza. Estar sempre alegre é uma grande mitzvah, além de ser um elemento fundamental da vida hassídica. Se pode identificar um Hassid vendo se ele está feliz. Se houver uma luta entre uma pessoa mais fraca e outra mais forte, é provável que o mais forte vencerá. No entanto, se lhe faltar vitalidade em consequência da depressão, o mais fraco, porém, com energia espiritual e emocional, poderá dominá-lo. Assim, também ocorre nossa luta interior. Quando estamos felizes e cheios de energia, podemos superar o Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Mas com a tristeza, essa inclinação pode facilmente prevalecer. Besimcha, com alegria. Em hebraico, diz o Zohar, tem as mesmas letras que Machshavá, pensamento, indicando que tudo depende da informação racional transmitida ao coração. Portanto, quem desejar sentir alegria deve preencher a mente com pensamentos positivos, falar palavras positivas e, acima de tudo, praticar o bem. Se isso lhe for difícil, comece sorrindo, pois, por mais que a alegria traz o sorriso traz a alegria.
Take a creature out of its natural environment, and it will be lost, estranged, confused. But in that very same place, another creature will find itself totally at home, always yearning and wanting to return there. Jeder Lied singt Martin Taylor, hat der Haftoche von der Mebischen mit den Nessinas Keach, Azatem Tihuli Mamleches Keani Vegei Kodesh, was Tihuli hat sich beide abteichen, ihr sollt sein, Loschen shal Bakosho Vetzivui, und nechet Haftoche, ihr wird sein Gei Kodesh, Mamleches Keani Vegei Kodesh. Und das ist sehr toll, wie bald am Hosser der Haftoche, was jeder Ried hat, als bald Jidach mit Men und Nidach, ist wie sie soll nicht sein Malmid und Matze, wenn er geht zur Jüdischkeit, in Asman oder Mokim Mesuya, ist eine sichere Sache, eine safe, wird sich umkehren, Lechorshi und Mikeli, waren bald Jidach mit Men und Nidach, wo das ist der Kirche an Entfehler, die was fragen a Scheile, was sie monten basiert, soll sein nice Kedem Lenishma, wie bald das Risa bald Seichel, darf sich sein früher, der Havone war so gefawosser, soll sich vielen Beifen Messuyom, und unter dem, dass tut das Beschlemusse beleif Schole. Maschenki Neber wird Magdim sein, nice, Edes sein, der nicht mehr war, kommt zur Chais, als tut Sache mehr nicht wie Bichizeni ist, worin allein nicht dabei nicht aus, mehr nicht sein Kleho Asie, die Jodayim, Veraglaim oder andere Evrim, was sie sein mit keinem der Mitzwe. Es ist aber im Ganzen nicht richtig, worin Beschaß Ayid tut a Mitzwe und fühlt sich wie der Rebester will, oder damals gefindt sich in dem Malmid und Matzev, was bei ihm ist das sein Malmid und Matzev TV. Und das, was gefindt sich, lief ich schon in einem Neifen und Matzev, was fällt bei ihm Schlimmes von Kiem am Mitzwe ist, das ist der Rinnim, Komur Leil, Veloschen HaKosov, der Fall, was man mit Neuem oder Linionim, ob man mal rausgestuft von seinem Ort, wenn er verstandig, als fühlt sich, legt sein Teva, und das ist sein Emisse Hanhoge, der Adrabe der Hanhoge, Bilte Rizuyo, ist das ein Mesubo von einem Malmid und Masse, was auf einmal rufgezwungen geworden.
יש קרנבל, יש קרנבל, יש גיטרה די טובה, ואהבה ששמה אם לא שמעת תרזה, ואהבה ששמה אם לא שמעת תרזה, אהבה ששמה אם לא שמעת תרזה, אהבה ששמרת זאת מתייעצה, אהבה ששמרת זאת מתייעצה, ארץ זאת מתייעצה, ארץ זאת O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas você pode conferir todas as novidades do Shalom Brasil no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Instagram, enfim, não faltam oportunidades de estarmos juntos. Que você possa celebrar bem este período de carnaval, com muito juízo, muita água e muito Shalom Brasil. Até semana que vem. אני רואה שוב את הרגע, ודמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש. סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון, ומעט מדי כישלונות מפוארים. האש שבי עולה לגבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים. והשעה טובה, ובשעה טובה, אני יוצא עם התקוות לנצח. אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה, אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה, יש חלומות שנותנים לנו להרגיש קרוב, התוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב. השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, אם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזור. יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל, אני מאלה שבוחרים לא לטמון את הראש בחול. כי למרות הכל ולאן שלא אגיע, אין שער ומנעול נעול בדרך לרקיע. והשעה טובה, ובשעה טובה, אני יוצא עם התקוות לנצח. אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה, אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא.
לעולה ולגבוה, האש שמיום